Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, com a graça de Deus, neste domingo, dia 17 de outubro, iniciando aqui a 29ª semana do tempo comum, domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a ressurreição de Cristo, dia de vivermos a alegria de sermos irmãos e de nos confraternizarmos em torno da mesa do Senhor. E claro, com alegria, nós também agradecemos a Deus pela possibilidade, pela oportunidade que Ele nos dá de refletirmos de uma forma bem simples a palavra de Deus deste domingo nas asas do Espírito. Seja bem-vindo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê um coração cheio de boa vontade para, ouvindo, acolher a palavra de Deus e, acolhendo, viver. Porque não adianta nada, e já vimos aqui em várias ocasiões, não adianta muita coisa ouvir, saber, conhecer, se nós não vivermos. A palavra de Deus, ela nos é apresentada para ser vivida, não apenas para ser conhecida. É preciso conhecer? Claro, mas é necessário conhecer para viver bem, para colocar em prática. Não apenas conhecer por conhecer, mas conhecer para colocar em prática, para fazer da palavra de Deus a nossa orientação de vida, o nosso jeito de viver. A palavra de Deus precisa ser isso. E o salmista vai dizer isso, que a palavra de Deus é luz para os nossos passos. Exatamente isso, para nos indicar o caminho, para nos mostrar por onde ir, como fazer, como ser. Então, a palavra de Deus hoje é tirada do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 33, e vai contar aquela história dos irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que chegam até Jesus para pedir a ele um favor especial. Qual favor? Que eles, num determinado momento, sejam promovidos a sentarem à sua direita e à sua esquerda. Cada evangelista traz esse tema com um prisma diferente, ou acrescenta, completa, mas o tema é o mesmo. Mateus vai dizer que foi a mãe deles que veio pedir. Marcos diz que foram os dois que vieram pedir. E Lucas não se refere a isso, diz apenas que surgiu o assunto entre os apóstolos. Em todos os três evangelistas, a conclusão é a mesma, a orientação de Jesus é a mesma e a atitude dos discípulos é a mesma. Então é preciso que a gente perceba que qualquer que seja a origem, seja da mãe, seja dos próprios discípulos ou outra origem qualquer que Lucas não fala, mas o problema não está na origem, o problema está no coração daqueles discípulos ali. E justamente vai dizer o seguinte, que eles pediram essa posição de destaque. Jesus vai dizer que eles não podem, que ele não pode garantir isso, porque isso está reservado pelo Pai, a quem ele, o Pai, designar. Bom, mas o problema não está aí. Jesus resolveu facilmente essa questão. O problema está na atitude dos outros 10. 2 pediram, ou a mãe de 2 pediram. Ouvindo isto, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Veja, Tiago e João fizeram um pedido. A mãe de Tiago e João, segundo Marcos, segundo Mateus, fez um pedido.
Qual é o problema nisso? Jesus disse que não poderia atender porque isso estava reservado ao Pai. Pronto, morreu o assunto? Não, não morreu. Por quê? Porque os outros 10, ante a possibilidade de que os dois tivessem um lugar privilegiado, já ficaram indignados. Veja como o coração do homem, o coração humano é realmente muito orgulhoso. Ante a possibilidade deles perderem esse lugar de privilégio, que Jesus não deu para ninguém, porque o Pai é que iria, estava reservado ao Pai, eles já ficaram indignados com os dois, ante a possibilidade. E aí, quando Jesus viu aquela reação inesperada dos 10, Jesus, opa, peraí, vem cá, precisamos conversar sobre isso. E aí ele vai dizer, olha, os reis fazem assim, os senhores subjugam o seu povo. E aí, no versículo 43, ele vai dizer, entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. A lógica de Jesus é bem ao contrário da lógica humana. Nós e os 10 queriam os primeiros lugares e estavam dispostos a brigar entre si para conquistar esse primeiro lugar. Os 2 já tiveram a iniciativa de ir direto com Jesus e fazer esse pedido. Os 10 ficaram indignados diante da possibilidade de não terem para eles esse lugar, não ser reservado para eles. A lógica de Deus é diferente. E aí Jesus vai dar uma lição de moral naqueles homens que já estavam caminhando com ele, já viram, já tinham escutado muita coisa, mas ainda não tinham aprendido. E aí Jesus vai dizer, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o chefe, vá servir. Ocupe o último lugar. Porque com Deus, com Jesus, esses lugares de privilégio não são concedidos a pessoas por qualquer motivo. É preciso conquistar, e se conquista os melhores lugares no reino dos céus através do serviço, a partir da humildade, a partir do colocar-se a serviço dos outros. Novamente, a gente vê aqui Jesus dizendo, e é preciso que a gente entenda isso, Jesus não está procurando celebridades, Jesus está buscando servos. Ele mesmo vai dizer, eu vim para servir, eu vim para dar a vida. Lá no lava-pés ele vai dizer, eu sou o vosso mestre, mas eu dei o exemplo, façam vocês o mesmo. Então, para conquistarmos os primeiros lugares, precisamos estar a serviço. Não adianta querermos brigar, não adianta querermos dominar, não adianta brigarmos pelas coordenações ou por lugares de honra, como o mundo faz e como muitos de nós também fazemos. O que importa para Jesus é o nosso serviço, é a nossa dedicação, é a nossa entrega, é a nossa humildade, é a nossa boa vontade de fazer o melhor para os outros. Aí sim, nós estaremos vivendo o discipulado do jeito que Jesus espera que nós vivamos. Fora disso, nessa briga, nessa concorrência, ou nesse querer ser melhor, ou nesse querer estar por cima ou ser melhor do que os outros, não faz parte do magistério ou da orientação de Jesus, do desejo de Jesus. É preciso que a gente entenda isso. E é necessário que a gente peça ao Senhor a humildade necessária para que nós abramos mão das honrarias, dos primeiros lugares, para estarmos a serviço. Isso se chama humildade.
que é o que Jesus quer e espera daqueles que se dizem seus seguidores. E isso se chama obediência. Não podemos deixar que a nossa vontade humana prevaleça. Precisamos obedecer. E aí entra muitas outras questões da unidade. É importante a gente saber e perceber que a obediência gera humildade e a humildade gera santidade. Para que nós sejamos obedientes, é preciso que nós estejamos comprometidos com a unidade. Foi o que Jesus pediu lá na última ceia, que nós sejamos um, que nós sejamos unidos. E para isso, nós não podemos ficar nos degladiando, querendo os primeiros lugares, mas precisamos estar e nos colocar a serviço dos irmãos. E aí, colocando-nos a serviço com humildade, nós vamos promover a unidade, nós vamos promover a obediência, nós vamos promover a santidade. E aí sim, nós mereceremos os lugares que o Senhor reservar para nós. Não porque nós somos melhores, mas porque nós buscamos a obediência, promovemos a unidade e fomos humildes e nos colocamos a serviço uns dos outros. Que o Espírito Santo venha nos educar, nos capacitar e nos converter, para que nós sejamos verdadeiramente humildes e na humildade coloquemo-nos a serviço dos irmãos para a honra e glória do Senhor Jesus. Um ótimo domingo para você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Até amanhã.